Boa tarde, seja bem-vinda a mais uma aula do Empreenda Mais, toda quarta-feira às 17 horas ao vivo. E hoje uma aula imperdível quando se trata de rede social. A aula hoje é sobre um conteúdo que vende, como que você consegue aumentar o seu faturamento utilizando as redes sociais. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho desse projeto que está demais. Nós já estamos, se eu não me engano, na 7ª aula do projeto Empreenda Mais. Esse projeto que nasceu junto com a minha experiência como empreendedora ao longo desses 11 anos. Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu identifiquei que vocês precisavam aprender, todos os empreendedores precisavam aplicar nos seus negócios, eu quis trazer aqui para essas aulas gratuitas, para poder incentivar, para poder ajudar e melhorar o resultado de vocês. Assim, quando eu comecei, eu não tive uma pessoa, um suporte que me ajudou a esclarecer dúvidas, a me direcionar, ou me dar um caminho ali que seja mais fácil. Então, eu aprendi errando, e é através desses erros, desses acertos, desses tombos, dessas quedas aí que eu levei ao longo do caminho, que eu montei ali as aulas para poder ajudar vocês a não passarem por isso e mais, terem o resultado que eu realmente consegui ter ao longo desses anos. Esse projeto, né, ele só foi possível acontecer graças ao nosso patrocinador oficial do Empreenda Mais, que é a HostGator. Para quem não sabe, a HostGator hoje é uma das maiores empresas de hospedagem do mundo. Eu sou cliente deles há anos, inclusive. Todos os meus sites, as páginas de venda são feitas com a HostGator. Eles têm soluções acessíveis e seguras para você criar o seu site, mesmo sem você saber programar. Para quem não perdeu a aula anterior, eu ensinei como que você cria o passo a passo simples, né, de criar um site ali utilizando inteligência artificial em minutos. Então, assim, foi muito rápido. Eu mesma me surpreendi porque eu nunca tinha feito. E a HostGator hoje ela oferece um site no ar 24 horas por dia, então você não tem ali o risco de o seu site cair ou acontecer algum problema. Você tem uma instalação muito fácil utilizando a IA pela WordPress, que é a parte onde você consegue fazer ali o seu site ou a sua página de vendas. Você consegue construir um site de forma intuitiva, ter o domínio e hospedagem também do seu site através da HostGator. Além de tudo, eles têm um suporte 24 horas por dia e 7 dias por semana. E sabe o que é o melhor de tudo isso? Você consegue acessar através desse link aqui, através desse QR Code, um desconto de até 76% de desconto. Então, eu já divulguei esse link aí para as minhas alunas mentoradas e elas amaram, porque estavam em fase de construção ali de site, de landing page. Para quem não sabe, se você vende produto, serviço, você precisa ter uma landing page, que é uma página de vendas, onde você vai falar sobre você, onde você pode colocar o seu portfólio, você pode vender os seus produtos. E para você ter uma página de vendas ou um site, você precisa hospedar esse site em algum lugar, para ele ficar ativo, para as pessoas encontrarem ele, você precisa ter uma hospedagem. E a hospedagem mais segura hoje, mais rápida, mais fácil é da HostGator. E você ainda consegue com preço especial através desse QR Code. Então vamos começar, gente. Hoje a aula ela tá demais, assim, porque é um assunto que eu estudo há muitos anos. Inclusive, eu dou mentoria de marketing digital para empresas há anos, e é um assunto que eu, modéstia à parte, domino, quero trazer aqui para vocês, porque é um dos que eu mais gosto, né? Quando a gente pensa em marketing, muitas pessoas, elas subestimam o poder que é o marketing. E para você conseguir hoje ter resultado em vendas, você precisa de um bom produto e você precisa de um bom marketing. E as redes sociais hoje é a maneira mais barata, mais rápida de você conseguir resultado. Então, a maioria dos pequenos negócios não vende por erros simples nas redes sociais que nós vamos falar aqui. Exemplo, posta muito aqueles posts que a gente chama de vitrine, que é aquele post que só coloca o produto e o preço, que só fica falando do produto. E parece mais um catálogo, parece mais um post ali que só fica mostrando uma vitrine de catálogo, né, de produtos, que não gera o desejo, que não faz as pessoas engajarem. E a maioria pula os seus posts, ela não vai curtir, não vai comentar, não vai encaminhar para outra pessoa. Não tem clareza sobre como o cliente compra, então às vezes o cliente até gosta do produto, chega lá no perfil, não tem uma bio otimizada, não tem um link direcionado para compra, e essa pessoa ela fica perdida e não sabe onde encontrar o produto ou o serviço. Demora muito tempo para responder, esse daqui é um clássico, né? Posta lá o produto, muitas vezes sem preço, sem direcionamento nenhum, o cliente pergunta sobre o produto ou sobre o serviço e demora 2, 3 horas para poder responder esse cliente. Não consegue demonstrar o valor real do produto, então fotos ruins, iluminação ruim, então são todos erros que impedem as pessoas de quererem comprar esse produto.
E só aparece nas redes sociais para vender, que esse para mim é o pior dos erros, né. Você não pode aparecer ali nas redes sociais só para poder ofertar, só para poder vender. Você precisa criar um conteúdo que atraia essas pessoas, que engajem essas pessoas, que façam elas se conectarem com o conteúdo da sua marca. Só assim você vai conseguir vender cada vez mais. Então você vai aprender hoje exatamente o que fazer hoje para você conseguir atrair e vender para, né, para os seus seguidores e transformar esses seguidores em clientes. Primeiro de tudo, eu gosto muito dessa frase que eu coloquei aqui, que é não poste só o que você quer mostrar, poste o que o cliente precisa ver para decidir comprar. Então, olha só o poder dessa frase, gente. Quando eu falo para não postar só o que você quer mostrar, é que muitas vezes a gente olha só para o nosso gosto. Ah, eu quero fazer um provador de peças. E aí, será que o seu público gosta de provador? Será que é isso que dá resultado? E você precisa sentir. A rede social é muito fácil porque você testa e já vê o resultado na hora. Se você coloca um provador e viu que ninguém engajou, ninguém interagiu, que não teve venda, que não teve pessoas perguntando sobre aquele produto, você vê que o provador não é um formato que dá certo para a sua loja, pode dar certo para outra loja, mas não para a sua. Então é importante você testar rápido e avaliar os números, as métricas, o que que as pessoas estão respondendo, o que que elas estão falando. Se não teve nenhum engajamento, nenhuma curtida, nenhum comentário, significa que não teve realmente identificação, que as pessoas não gostaram daquilo. Então, na rede social é fácil de você saber o que funciona e o que não funciona de maneira bem rápida. Então, quais são os conteúdos que vão atrair pessoas, né? Que vão atrair ali novos seguidores, que a gente chama no marketing de topo de funil, né? Hoje a gente nem usa mais essa terminologia, mas é um conteúdo que ele tende a viralizar ou tende a alcançar novas pessoas. Esses conteúdos, eles são conteúdos geralmente mais rápidos, principalmente se tratando de Reels. E uma coisa que vocês têm que ter em mente é que para você trazer novos seguidores, você não consegue fazer isso pelo Stories. O Stories é um formato, é um local onde você consegue conexão, mas principalmente venda. Já para você trazer novos seguidores, o feed, né, o Reels principalmente, é o formato mais indicado para isso. Porque é através do Reels ou de um carrossel é que seu conteúdo vai aparecer para não seguidores. E é esse público que você precisa atingir quando você quer crescer ali o seu resultado, quando você quer aumentar ali o alcance, ou seja, o número de pessoas que está visualizando os seus conteúdos. Então, aqui no conteúdo de topo de funil, você pode colocar erros comuns que seus clientes cometem, dúvidas frequentes com respostas simples, bastidores reais, como que você está embalando o pedido, chegou mercadoria nova, a sua história, os seus valores, o que te motivou a empreender, a história da sua marca. As pessoas conectam muito com histórias. Mas principalmente, por exemplo, são conteúdos que a gente chama de conteúdos úteis. Aqui no topo de funil, eu estou falando de um conteúdo que a pessoa ela vai salvar para ver depois. Ela vai compartilhar com a amiga, ela vai perguntar da peça porque ela achou bonita, porque gerou desejo nela. Então, esse topo de funil, por exemplo, pode ser 3 formas de utilizar essa blusa aqui. Ou por que essa blusa é a nova tendência do verão 2024, né, 2025, por exemplo. Você pode criar um conteúdo que é informativo, um conteúdo que ajude a sua audiência, os seus seguidores a aprender com você, ou até aprender no sentido de dica mesmo. Ah, formas de usar uma camisa. Nossa, eu vou salvar esse vídeo, eu vou compartilhar esse vídeo. Então, esse tipo de conteúdo é um conteúdo que qualquer pessoa gostaria. Porque uma coisa que a gente tem que colocar em mente é que ninguém está na rede social para poder comprar. A gente não abre o Instagram, não abre o celular pensando assim, nossa, hoje eu quero muito comprar. Claro, tem situações específicas que a gente entra com esse objetivo, mas é muito, muito, muito raro. Nós escolhemos entrar nas redes sociais para a gente se distrair, para a gente rir, para a gente aprender, para a gente poder passar tempo. Então você tem que começar a aprender a atrair a atenção das pessoas. E você não vai atrair a atenção das pessoas só com conteúdo de venda. Por isso que você precisa desse outro tipo de conteúdo. Quais são os conteúdos, né, depois que a gente pensou em conteúdos que vão atrair pessoas, atrair seguidores, a gente tem que pensar em conteúdos que vão gerar o desejo, que vão fazer a pessoa pensar em comprar o seu produto, que vai fazer ela querer perguntar do preço, que vai fazer ela clicar no link da bio para poder ir para o seu site ou para o seu WhatsApp. Esse desejo precisa ser momentâneo, precisa ser rápido, porque normalmente as pessoas elas pensam na compra e elas não querem, tipo assim, se você deixa a pessoa pensar muito tempo, gostei desse produto, mas será que é esse? Será que eu compro? Será que eu não compro? Não, normalmente você tem que ter um caminho facilitado para que a pessoa, você gere o desejo através do seu conteúdo e a pessoa consiga comprar rápido.
Então, nesse conteúdo aqui que gera o desejo, a gente tem a apresentação do produto com contexto. Então, assim, você vê a pessoa usando uma roupa de academia na academia, malhando, fazendo um treino com a roupa, isso tudo gera o desejo, porque você consegue visualizar o produto sendo utilizado. Você também consegue utilizar quando você vê o produto dentro do contexto, por exemplo, você vê o resultado, né, tipo assim, de antes e depois. Isso gera muito, muito, muito desejo. Você vê a transformação visível e palpável. Então, uma harmonização facial, onde você vê o preenchimento labial, onde você vê botox para tirar as rugas, que você já vê na hora o efeito, né, de antes e depois. Isso tudo gera muito desejo. Mas você pode, através, por exemplo, se você é cabeleireira, mostrar a transformação de cabelo, mostrar a transformação, por exemplo, se você faz drenagem linfática, como que ficou antes e depois. Isso tudo é um conteúdo que gera muito o desejo da pessoa comprar. Mas também tem um outro tipo de conteúdo, que é você mostrar as funcionalidades do seu produto. Então, olha, gente, esse zíper aqui ele não enrosca, essa peça ela vai tanto para o dia quanto para a noite, ela tem várias formas de utilizar, o tecido dela é duplo, você pode usar das duas cores. Então, você mostrar o que tem de diferencial. Então, como usar, como combinar, quem que usou, né, para quem é ideal usar aquele produto, em qual situação, qual contexto. Você pode ajudar a pessoa, né, você montar ali vários looks quando a gente pensa numa loja de roupas, que é até mais fácil de dar o exemplo. Prova social. O que é uma prova social? Que é um tipo de conteúdo que gera desejo. É outras pessoas falando do seu serviço ou do seu produto. Então, nossa, eu amei a minha blusa, não tiro ela do corpo. Nossa, a melhor profissional que eu já fiz botox foi com você, foi a profissional que mais durou. Nossa, eu sou uma outra pessoa depois que eu comecei a fazer drenagem linfática, meu corpo mudou. Depois que eu comecei a fazer personal trainer com esse profissional aqui, meu corpo definiu, ganhei músculos. Então, esse tipo de depoimento, de realmente real ali, um print de mensagem, um print de direct, um áudio de cliente, isso tudo faz com que outras pessoas desejem contratar os seus serviços. E, de fato, né, testando vários anos já, esse é o tipo de conteúdo que eu mais consigo converter cliente. Eu vendo serviços e infoprodutos. Então, assim, já testei produtos também, então de todos os tipos, produtos, serviços, infoprodutos, esse é o formato que mais gera o desejo e, consequentemente, gera o objetivo de vender. Você pode muito bem falar: "Gente, esse produto aqui acabou de chegar e ele é o que mais sai". Quando você fala disso, você gera uma escassez. É o produto que mais sai. Nossa, por que ele mais sai? Porque ele é o mais bonito? Porque ele é o mais, vendido? Porque ele é o mais desejado. Então as pessoas querem aquilo que é já teve uma prova social, ou seja, já foi validado, esse produto já foi validado por outras pessoas. É que nem a analogia do restaurante vazio. Você não quer chegar no restaurante vazio e, tipo, olha para o lado, não tem ninguém. Geralmente, quando você vê um restaurante cheio, você fala: "Ah, se está cheio é porque é bom". E nós temos inconscientemente essa tendência de querer comprar aquilo que outras pessoas já compraram. Então, o que é as orientações práticas para você criar esse conteúdo que gera o desejo? É sempre mostrar o produto sendo usado, isso daqui é muito importante. Ah, tá, eu posso mostrar o produto na vitrine, no manequim, no cabide? Pode, mas o que mais faz vender é o produto no corpo, é o produto sendo usado, passado na pele, é o produto sendo experimentado, é gente real, é gente de verdade utilizando o seu produto. Mostrar ele em diferentes contextos. Então, por exemplo, se é algo de vestir, de usar na rua, na casa, no trabalho, se é um serviço, várias personas, ou seja, vários tipos de clientes falando do seu serviço. Então, um arquiteto, um advogado, uma terapeuta falando que usa, que contrata o seu serviço, porque aí a pessoa consegue visualizar: nossa, ela é arquiteta como eu, então funciona também para ela. Ou, ela tem a pele branquinha como a minha, então significa que vai funcionar para mim. Ou, eu tenho o mesmo problema que ela de ter manchinhas na pele, então também vai funcionar para mim. Então, você colocar o produto em diferentes contextos, em diferentes pessoas, em diferentes formas de uso. Além disso, também gerar o desejo e mostrar que outras pessoas estão comprando. Então, sabe aquele post clássico que você vê várias caixinhas sendo enviadas pelo correio, várias sacolinhas sendo embaladas? Toda vez que você mostra que os seus produtos estão vendendo muito, que está sendo um sucesso, as pessoas tendem a querer comprar, porque elas já falam: nossa, todo mundo comprando. E aí tem uma parte no marketing que a gente chama de FOMO, né? Que é o medo de ficar de fora. Que é: nossa, todo mundo tem, por que que eu não tenho? Se todo mundo está comprando e aproveitando essa liquidação, essa promoção, por que que eu não vou aproveitar? E aí, por último, pensando num funil de vendas, vou até beber um cafezinho aqui, gente. Um cafezinho coado, que é os conteúdos que vendem, né? Que a gente chama de fundo de funil. Os outros conteúdos que eu falei
todos eles vão vender de forma indireta. Esse aqui vende mais de forma direta, que é o conteúdo que todo mundo faz, mas é o conteúdo que deveriam fazer menos. Quando a gente pensa no funil, esse tipo de conteúdo está aqui embaixo, é o que você deve fazer menos, porque ele é uma chamada para ação, ele é uma chamada para vender, ele é realmente o panfleto ali, ele é o catálogo, digamos assim. E você não pode ficar fazendo ele o tempo todo, mas é importante que você faça ele também associado com os outros conteúdos. Então, posts com preço claro, condição de pagamento, que é onde você fala que nas outras partes você tocou na emoção, no desejo, nos benefícios do produto. Aqui você vai colocar realmente forma de pagamento, o benefício de você qual o jeito que você pode pagar, você pode colocar o preço, por que o preço é interessante, se tem algum desconto, se tem algum bônus. Você pode fazer uma chamada clara para o WhatsApp, para o seu site, para a sua bio. É você realmente demonstrando o produto com a legenda mais chamativa de adquira o seu, últimas peças. Isso aqui é um conteúdo mais de venda. Ele é um conteúdo para quem já decidiu comprar. Então você tem que fazer ele em menor escala. Então, crie sempre um destaque com o nome, como comprar. É imprescindível que no seu perfil tenha isso, para o cliente entender. Compro pelo WhatsApp, eu compro pelo site, como que é a forma de envio, como que é a forma de trocar o produto, é serviço, como que funciona, é pagamento mensal, recorrente, anual. Tem que ter todas essas informações no destaque. Mostrar o passo a passo, então, veja, clique, chame, compre, onde que ele vai clicar, onde que ele vai chamar, como que ele vai comprar. E tenha sempre um link na bio, que vai direto para o seu WhatsApp, que vai direto para o seu site, tá? Hum. Qualidade visual e percepção, de valor. Então, a percepção de valor, ela começa na imagem que você transmite. Seja você uma pessoa, né, que está vendendo o seu serviço, o seu nome, você é a sua marca, como eu já te falei aqui várias vezes. Existem marcas corporativas, que são lojas, por exemplo, que não têm a cara, um rosto, e existem marcas pessoais, como eu, por exemplo, sou uma marca. Eu, através da minha imagem, através do meu nome, eu faço dinheiro, eu vendo. Então, para isso, você tem que ter uma imagem de percepção de valor. Eu não posso aparecer aqui de qualquer jeito, sem maquiagem, cabelo bagunçado, com uma roupa de qualquer jeito. Assim como também a percepção da sua loja tem que ser a melhor possível. As pessoas têm que entrar no seu Instagram e tem que estar visualmente bonito e harmônico. Então, tem que tomar cuidado com as fontes que você utiliza, as letras que você utiliza. Tem que ter padrão. Não pode ficar toda hora mudando as letras. Não pode toda hora ficar colocando uma cor, uma capa de vídeo poluída, um design poluído. Isso tudo empobrece o visual dos seus conteúdos. A edição tem que ser bem feita, não pode ter erros amadores, não pode ter uma foto de um produto ruim, com iluminação ruim, com cenário feio, descascado, sabe, de cores diferentes. Então você tem que pensar muito bem na hora que você vai produzir ali os seus vídeos, as suas fotos, você tem que ter uma qualidade profissional. Mesmo que você talvez não tenha investimento para isso. Mas quando eu tinha minha marca de beachwear, que é uma marca que vendia biquínis, chapéus, que vendia saídas de praia, eu montava os cenários da forma como eu podia na época. Então, muitas vezes eu vinha no Pinterest, eu precisava vídeos, eu montava com. Chegou uma época que eu até montei com um lençol branco, fiz um efeito visual maravilhoso, decorei. Eu ia em lojas de móveis e perguntava se eles emprestavam os móveis para decoração que depois eu iria divulgar. Já cheguei até a alugar móveis, eu montava ali um cenário, fotografava, pagava um modelo e as fotos ficavam impecáveis. Tudo isso eu conseguia dando o meu jeito ali para não gastar tanto. Então, você como empreendedor, você precisa pensar fora da caixa ali para poder, de forma criativa, montar cenários bonitos, a melhorar a iluminação. Hoje em dia a gente tem inteligência artificial, aplicativos, tudo isso para poder ajudar a melhorar a qualidade da sua imagem, do seu vídeo. Você consegue aprender isso. Então, o que você tem que ter disposição para poder aprender. Então, aqui você tem sempre que pensar, uma foto boa, bem iluminada, limpa, clara, mostrar os detalhes do produto, textura, tamanho, como veste, tem um feixe aqui banhado a ouro, tem esse detalhe em acabamento. Evitar fotos escuras com muita informação visual, mostrar o produto em uso, como eu falei, quanto mais fotos reais do produto, melhor. Mas lembrar de mesclar também, então tem fotos que você vai ser só o produto, tem fotos que é detalhes do produto e tem fotos que é o produto sendo usado, né? E quando a gente fala de serviços, a identidade visual é a grafia que você usa, as fontes que você utiliza, as cores, as imagens, tudo isso conta para você ter uma harmonia visual bonita.
Então, exemplo de conteúdos visuais que chamam a atenção, o unboxing, né, quando você mostra a pessoa abrindo a caixa e desembrulhando o produto, isso tudo chama muita atenção. Entregando pedidos, né, quando você mostra que o produto está sendo enviado, clientes usando o seu produto, então você pode inclusive estimular né, isso, fazer com que o seu cliente marque a sua loja, com que ele use o seu produto. Novidades sendo abertas, então caixa chegando, que gera o desejo imediato quando você fala assim: "Gente, acabou de chegar a mercadoria, acabou de chegar as peças lindíssimas da coleção nova", isso gera o desejo, a pessoa já fica de olho nos seus stories e no seu conteúdo. Então sempre poste novidades, o cliente ama se sentir exclusivo e o novo chama atenção. Quando eu fiz esse levantamento para essa aula, e eu estudei isso conversando com várias empreendedoras, não só pela minha experiência, mas eu queria também ouvir outras pessoas, maioria falou: "Roberta, quando eu posto novidade, eu vendo muito". Por isso que você precisa ter um dia específico para ter as novidades da semana. Na época que eu tinha marca, como eu falei, de biquíni, de saída de praia, eu tinha novidades toda semana. Por mais que seriam 3 peças, 2 peças, eu tinha mini coleções onde eu ia lançando. Eu não postava tudo de uma vez, eu não colocava na rede social tudo de uma vez, eu ia lançando como se fosse novidades. E muitas vezes aquele produto que está parado ali no estoque, se você mudar o contexto dele, o cenário, colocar outra pessoa usando, outra pessoa vestindo, com outro estilo de vídeo, você vai vender o produto. Agora, se você ficar postando a mesma foto do mesmo produto, do mesmo jeito, e aquele produto não vende, ele vai continuar sem vender, porque as pessoas já acostumaram a ver ele daquela forma. Você precisa quebrar o padrão e trazer ele de outro jeito, tá? Como usar os Reels e os Stories para vender? Quem não aparece não é lembrado, e quem não é lembrado não vende. Então eu falo que o Stories é seu vendedor mais barato e potente, você deve usar ele todos os dias. Gente, é muito barato, porque você não precisa fazer antigamente, para você vender para muitas pessoas, você precisaria estar num grande shopping, num grande centro, numa rua movimentada. Hoje você está na rua mais movimentada do mundo, que é a internet, que não paga nada para você postar conteúdo. Então, como postar conteúdo é a forma mais barata de você vender. E o Stories é o local onde você consegue fazer isso de uma forma mais potente. Porque quem vê os seus stories é porque conhece a sua marca, gosta de você, gosta da sua marca, gosta dos seus produtos ou dos seus serviços e está disposto a vender. Você só precisa ativar o gatilho certo para você converter aquele seguidor, aquele stories em uma venda. Então, o que que faz um Reels vender? Primeiro de tudo, você tem que chamar atenção. Não tem como você vender sem chamar atenção. Por isso que um gancho forte, o que que é um gancho? É uma introdução. Se eu começo um Reels falando assim, gente, hoje eu quero apresentar para vocês as novidades que chegaram, as pessoas já pularam o seu vídeo. Então, se eu já falo assim, ó, 3 blusas que são imperdíveis para esse inverno 2025, as pessoas já vão parar para ver, porque gerou curiosidade, já foi direto ao ponto e trouxe um gancho mais forte inicialmente, nos primeiros segundos. Então, dicas rápidas, demonstrações, comparações, então formas de amarração, formas de usar, comparando um look com o outro, como usar esse look de dia, como usar esse look de noite, tudo aquilo que seja útil, que as pessoas, queiram salvar. Às vezes um reels de transição, né, onde mostra um look de dia, depois um look de noite, o mesmo sapato, o mesmo acessório em peças diferentes, mostrando a dualidade, mostrando o contraste. As pessoas gostam muito disso. Antes, depois, no reels também, transformações, resultados, isso tudo chama atenção, mas você precisa colocar isso com sons virais e uma legenda, ou seja, a parte escrita do vídeo de forma impactante. Então, ó, se você coloca assim, ó: "Olhem essa transformação, fique até o final", se você escreve isso no vídeo, a pessoa ela vai esperar a transformação, ela vai ficar até o final. Então esse tipo de gatilho do Reels, ele funciona muito. E o Reels tem que ser rápido, quanto mais rápido ele tem mais entrega para não seguidores. Então o Reels é até 1 minuto e meio hoje, né, atualmente, você consegue postar vídeos que não são Reels a partir de 1 minuto e meio, mas aí já não entra como Reels. E o Reels ele tem uma entrega maior e ele é o único formato que ele aparece em 2 abas, tanto para quem te segue quanto também para parte do explorar. Então novas pessoas, elas podem assistir o seu vídeo, elas podem assistir o seu Reels. Já o Stories, ele é para quem já está mais próximo, para quem te segue. Então ali é a vitrine do dia, mostrar o que você tem, como usar, como comprar, usar enquetes, caixinhas, links diretos, ali você consegue direcionar muito bem, por isso que é o melhor local para você vender. Você consegue colocar esse ou esse, vocês preferem esse look dessa cor ou dessa cor. Vocês conseguem conversar com o cliente de vocês, mostrar os bastidores, vocês conseguem mostrar a qualidade do produto, vocês conseguem elevar a percepção de valor da marca de vocês. Então, tudo isso feito no Stories. Então você pode aqui
apresentar o produto numa sequência, você pode mostrar alguém usando o produto, falar a forma de pagamento, preço, chamar para ação. O Stories eu uso ele em estratégias combinadas de diversas formas, então, por exemplo, eu quero fazer um grupo de vendas, inclusive eu fiz essa estratégia com uma cliente, uma mentorada. A gente usou os stories para fazer uma promoção relâmpago. Então, assim, a gente anunciou que seria 24 horas ali nos stories e até as peças sumirem, ou seja, até o story sumir, as peças estariam com 50% de desconto. A gente fez toda uma antecipação, ou seja, divulgou antes que teria essa ação, que teria essa promoção, e foi um sucesso. Já usei o Stories também para poder chamar as pessoas para irem para um grupo VIP de WhatsApp, onde seriam lançados uma coleção, onde seria lançado algum desconto, e também foi muito bom, porque as pessoas foram direto para o WhatsApp. Então, você pode usar os Stories tanto para vender ele no próprio Stories, quanto também para ele ser o precursor, ou seja, ele é uma ferramenta para você utilizar ele para vender em outro canal, que seja o site, que seja o WhatsApp, que seja um grupo do WhatsApp. Então, o que que não pode esquecer de mostrar ali nos stories? Você vendendo, sim, literalmente vendendo mesmo. Ó, saiu essa venda aqui é para Fortaleza, essa daqui é a entrega da Bianca, essa daqui eu estou empacotando o produto da Marcela, essas peças aqui acabaram de chegar. Então, clientes felizes mandando que amaram, que receberam ou que querem o produto. Você embalando os pedidos, isso dá muito, muito certo. Eu até subestimava esse tipo de conteúdo, mas tem uma mentorada minha que ela começou a postar ela embalando os produtos, gente, e quanto mais ela postava, mais ela vendia, porque o povo queria ver o produto sendo embalado, como que chegava, e ela tinha uma embalagem bem bonita, ela caprichava na embalagem, e isso deu muito certo, porque as pessoas queriam receber um pacote tão bonito e tão bem feito assim. Então, o que que você deve fazer, o que que você deve evitar, né, quando se trata de stories de reels? Se o cliente precisa pedir o link, você perdeu tempo, talvez, à venda. Então, assim, ele não pode pedir para comprar, você tem que dar o direcionamento claro de como que compra. Então, o que que você deve fazer nas redes sociais? Aparecer com frequência, mesmo que você tenha 50 seguidores, 100 seguidores, a frequência e a constância, ela é muito importante. Ter uma biografia, que é a parte onde tem ali escrita a frase do seu Instagram ou do seu TikTok. Clara, o que que você vende, né? Onde a pessoa compra, tem que ter um CTA que a gente chama. Então, roupas femininas elegantes, por exemplo, harmonização facial natural. E aí tem que ter, que saiba mais pelo link abaixo, compre pelo link abaixo, conheça os produtos no link abaixo. Tem que ter uma chamada para a pessoa poder clicar. Você tem que responder rápido, tem que ter um catálogo atualizado com preços e informações claras. E sempre quando um cliente perguntar sobre preço, como funciona, e ele sumir, você tem que resgatar esse cliente, que a gente chama de follow-up, que é você ir atrás e falar: oi, fulano, tudo bem? Você gostou dessa peça? Ó, chegou mais novidades, eu vi que você gostou dessa blusa aqui de ombreira preta, mas chegou ela no vermelho, chegou ela no branco. Você resgatar esse cliente, porque esse cliente, em algum momento, ele quis fechar. Talvez ele não fechou pelo preço, ou talvez ele não fechou porque naquele momento a forma de pagamento, ou ele não tinha o valor, né, exato. Então a gente pode, resgatar esse cliente que perguntou e sumiu. O que que você não deve fazer? Então demorar para responder, deixar o cliente sem saber o preço, não colocar onde compra, mudar o estilo de post toda hora. Uma hora eu uso rosa, outra hora eu uso azul, outra hora eu uso uma letra, toda trabalhada, outra hora eu quero minimalista, e aí fica aquela confusão harmônica no feed, você não sabe se a marca é de um jeito ou de outro. E aí toda bagunça ela gera afastamento. Tudo aquilo que está claro, organizado e bonito atrai, e tudo que está bagunçado, confuso, afasta. Postar o produto sem contexto, então o produto ele precisa estar num contexto real. Não adianta eu estar aqui vestida com uma roupa de academia, o cenário não combina, o contexto não combina, então eu preciso estar com uma roupa adequada num contexto adequado. Então eu preciso colocar o meu produto em contextos que vão atrair. E quando a gente fala contexto, são cenários, são fundos que realmente combinam, tanto na música, tá? Não adianta você colocar uma roupa elegante com uma música de funk no fundo, um toque muito animado, muito. A música tem que conversar com o seu público, tem que conversar com o ambiente, tem que conversar com o produto que você está vendendo. E tem que não ter um destaque como comprar. Então, esse destaque, como eu falei, ele é obrigatório. Vamos agora falar sobre frequência, né? Qual é a frequência ideal? E como manter, né? Se você não posta, é como se a sua loja não tivesse aberto no dia. E
como que você vai falar: "Não, eu quero vender, mas eu não vou abrir minha loja hoje"? Então postar é todos os dias, a frequência é todos os dias, não tem como vocês quererem vender, falar para mim: "Ah, Roberta, eu não estou vendendo". Quando eu entro no Instagram, quando eu entro no TikTok, não postou nada. Então é barato, gente, é barato produzir conteúdo, como eu falei, então todos os dias você tem que postar. A venda não vem no primeiro post, ela vem da constância de você aparecer, então você tem que aparecer todos os dias e você tem que ter constância para que você consiga vender. Qual é a frequência adequada então, Roberta? Claro que não existe uma regra de bolo, mas eu trouxe aqui a média. Média de pelo menos stories todos os dias, no mínimo 3 por dia. Hoje, atualmente, o Instagram ele está favorecendo quem posta menos. Então, se você postar muitos stories, a sua entrega vai ser diminuída. Então, o ideal é postar menos stories, mas stories assertivos, estratégicos. O feed mesmo, que seja um carrossel ou um post de fotos 3 vezes por semana e reels de 1 a 2 vezes por semana, pelo menos, isso aqui é o pelo menos, tá, é o básico do básico. E o que que é uma dica prática que eu deixo aqui para vocês? É você usar um modelo de quadro fixo, então isso facilita a sua mente, fica fácil de saber. Toda segunda-feira eu posto uma dica, um conteúdo de dica, ou de bastidor. Toda quarta-feira eu coloco novidades que acabaram de chegar. Toda sexta-feira eu coloco um conteúdo que é de conversão, conteúdo de venda mais direta, ou coloco uma forma de usar o produto. Então, você tendo quadros fixos, você facilita na sua mente na hora de pensar nas ideias do que você vai postar. Então, por que que seus seguidores não compram? Tem 2 frases que eu gosto muito. Se o cliente não entende o que você vende ou como compra, ele simplesmente não vai comprar. Ele precisa entender o que você vende e por que que aquele produto é bom, por que que aquele serviço é bom. Então, a confiança, ela vai vender. E confiança se constrói com presença, clareza e com prova social também. É, que a gente falou muito aqui. Se você não aparece, não gera essa confiança, não gera essa constância. Então falta, o que faz a pessoa não comprar de você é isso, você não aparece, falta clareza na sua comunicação, você não tem um conteúdo que gera desejo, é um conteúdo muito morno, é um conteúdo que só vende, só fica ofertando o tempo inteiro. Parece amador, então não tem uma edição boa, não tem uma iluminação boa, uma foto boa. E transmite desconfiança. Então você entra no perfil, tem lá 20 seguidores. A última postagem foi há 15 dias, você não vai comprar dessa loja. Ainda mais no mundo de hoje que só tem golpe atrás de golpe, as pessoas ficam inseguras. Então a empresa precisa parecer profissional digitalmente. A pessoa precisa entrar no seu Instagram e ela precisa ver que aquilo ali é de confiança, que você realmente é uma marca que entrega qualidade, que entrega um produto bom, que entrega um serviço bom. Então você precisa transmitir isso em todos os pontos de contato. Responder os comentários, você precisa estar ativo nas redes sociais, é por isso que talvez você não esteja vendendo. Então o cliente não pode ter que fazer um esforço para ele poder comprar, isso tudo tem que estar facilitado para ele. Bom, como criar um cronograma de conteúdo na prática? Então, sem planejamento não existe constância, e sem constância não existe venda. Então, se você não planejar, vai acontecer alguma coisa. Ah, meu filho passou mal, cancelaram isso, vou ter que ir lá resolver um negócio, um pepino, um problema, burocracia. Sempre tem esse tipo de acontecimento de última hora. Para você não ficar sem postar, porque eu sei que o empreendedor ele tem várias outras demandas, você precisa ter esse planejamento. Então, como fazer ele? Então, criar um calendário semanal de conteúdo vai te ajudar a manter esse foco, equilibrar os tipos de post, porque muitas vezes, quando eu vou analisar um perfil, a pessoa está criando muito conteúdo de venda ou muito conteúdo só de topo de funil, que é aquele conteúdo para viralizar, para poder chamar atenção, mas na verdade ela não fez nenhuma oferta, não mostrou prova social, não mostrou antes e depois, não mostrou conteúdo que gere desejo e que faça chamada para venda. Ou seja, ela é um conteúdo que viraliza, que cresce, mas que não vende. Então, muitas vezes, para você ter um equilíbrio entre atrair e vender, né, atrair, conectar e vender, você precisa ter um calendário que você consiga visualizar ali como é que está tudo. Então aqui eu vou colocar um exemplo para vocês de um equilíbrio de estratégia, onde eu coloquei conteúdos que vão atrair, conteúdos que vão conectar com o público, conteúdos que vão gerar desejo e conteúdos que vão vender. Então vamos imaginar aqui que é um cenário onde uma loja de roupas, como eu falei para vocês, é mais fácil da gente imaginar. Então no feed, no feed da segunda-feira a gente vai postar o look do dia usando uma trilha viral, que é usando uma música viral. Uma edição rápida, uma legenda que convide a pessoa a salvar e compartilhar. Então o look do dia é mais como uma inspiração, tipo, nossa, hoje é meu look do dia, as pessoas adoram ver isso.
Nos stories eu vou mostrar os bastidores reais, organização da loja, provador, chegada de peças novas ou até mesmo o humor da semana, ajudar a humanizar a marca. A marca precisa ser viva, a marca, as pessoas precisam entender o que está acontecendo com aquela marca. Foi-se o tempo onde a marca não tinha conexão com o público, era só venda. Hoje as pessoas querem essa proximidade, elas querem ver os bastidores. Na terça-feira, no feed, pode ser um carrossel com 3 formas diferentes de usar a mesma peça. Então, observe que na segunda foi um conteúdo de atração, um conteúdo de topo de funil. Na terça, também foi um conteúdo de topo de funil, que é formas diferentes de usar a mesma peça. Um short de alfaiataria para o trabalho, onde você consegue usar ele à noite também. Já nos stories, aqui eu coloquei enquetes interativas, tipo com ou sem cinto, tênis ou salto. E aí você pode colocar o link direto dos produtos ou para o seu site ou a chamada para o WhatsApp. Quarta-feira, foto ou vídeo de uma cliente real usando a peça. Esse conteúdo aqui já é um conteúdo que gera desejo, ele já é meio de funil. E aí você já consegue gerar o desejo de compra. E já nos stories, repostar esse conteúdo e usar caixinhas. Quem quer que eu mostre qual a peça ao vivo hoje, mande um DM. Então, assim, mande um direct, né? Mostrar ali a pessoa usando, o cliente usando, e depois você pode mostrar a mesma peça com detalhes, com takes daquela peça. Ou seja, no feed foi uma pessoa usando aquela peça e nos stories foi os detalhes daquela peça e até muitas vezes formas diferentes de usá-la. Isso tudo é um conteúdo que gera desejo e vai levar a pessoa a comprar. Quinta-feira, no feed, um Reels estilo tutorial. Então, como montar um look casual com blazer, por exemplo. E aí você ajuda e ao mesmo tempo gera o desejo da pessoa comprar. Já nos stories, você pode mostrar esse mesmo look em um vídeo com a legenda mais natural. Tipo assim, acabou de sair do provador e já vai direto para o carrinho que vai lá para Fernanda, no Mato Grosso, por exemplo, que acabou de comprar. Você acabou de gerar ali o FOMO, né? Que é a Fernanda comprou, nossa, então tá vendendo muito esse blazer. O blazer queridinho, então eu vou comprar também. Gera inconscientemente esse desejo, não é tipo assim, não é tão explícito assim, mas internamente as pessoas elas querem aquilo que tá vendendo mais. É por isso que quando você entra no site tem lá assim, produtos mais vendidos. Tantas pessoas compraram esse produto nas últimas 24 horas. Isso tudo é para gerar uma validação do produto em uma prova social. Já na sexta-feira eu coloquei aqui, ó, no feed, um carrossel com os lançamentos ou achadinhos da semana. Então, acabou de chegar, novidades. Mostrar tendências, mostrar a curadoria que acabou de chegar. Então, gente, acabou de chegar esses produtos aqui. Já nos stories, mostrar os pedidos sendo embalados, cheirinho, bilhetinho, cuidado com o pacote, isso tudo transmite um valor percebido. No sábado, eu coloquei um Reels ou um carrossel de Arrume-se Comigo para um café da manhã, para um passeio, para um almoço, ou seja, você acabou de mostrar ali o look, mas inserido num contexto, já ajudando a sua audiência a pensar no look para poder tomar café da manhã, almoçar com a família ou sair à noite. Já nos stories, você pode mostrar o bastidor desse conteúdo, como é que você produziu esse vídeo, esse Arrume-se Comigo, mostrando os detalhes da peça. No domingo, você pode colocar no feed um carrossel 7 dias, 7 looks, que vai ter vai ter muito salvamento. Toda vez que você vai produzir um conteúdo, você tem que pensar, esse conteúdo ele vai gerar muito salvamento, muito compartilhamento, muita curtida. O que eu quero com esse conteúdo? É muito importante esse pensamento. Por quê? Se você quer ter muito salvamento, esse que é um tipo de conteúdo que ele é típico de salvamento, porque a pessoa vai salvar para consultar depois. Como você está dando a ideia de 7 dias, 7 looks, ela quer se inspirar, ela quer copiar depois esses looks, ela vai salvar. Então, aqui é um tipo de conteúdo que vai ter muito salvamento. Então, você vai dar ideias práticas para que vai inspirar você começar a semana, né, de forma prática e já sabendo que look usar. Nos stories, você vai postar o mesmo conteúdo em sequência com sticker. Qual você usaria amanhã? Ou qual é mais a sua cara? E aí você já joga o link para comprar as peças. Então, percebam o quanto que é fácil você pensar numa estrutura assim, e você pode até pensar assim, nossa, Berta, mas eu não sou criativa como você. Aí que agora vem o pulo do gato, né, gente? Não é. Hoje em dia, como a gente tem muito tempo, muito pouco tempo para poder pensar em tudo, editar, criar, postar, você tem que usar a inteligência artificial a seu favor.
E a IA, né, a inteligência artificial, ela é a funcionária mais rápida e mais barata que você pode ter. Então, tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, você consegue fazer utilizando o chat GPT. Você não precisa ficar pensando muito. Você, claro que você vai ter que, a curadoria de olhar o conteúdo, de dar orientações, de dar dicas ali para o chat GPT até melhorar o conteúdo, mas você consegue ter a estrutura principal feita por ele. Então você pode usar o ChatGPT, que é o aplicativo de inteligência artificial hoje que todo mundo precisa ter e usar. Você pode gerar legendas criativas para os posts, roteiro de Reels e de Stories, ideias de conteúdo para o feed, vídeos e campanhas, fazer revisão de textos, deixar mais persuasivo ou adequado à marca, organizar o seu calendário semanal de postagens, melhorar a sua bio. Ele faz absolutamente tudo, gente, tudo. Você só precisa saber pedir para ele. Você pode pedir para ele criar uma estratégia para o seu perfil de conteúdo. Você pode pedir para ele criar uma estratégia de vendas, tipo assim, me ajude a criar uma estratégia de vendas, porque acabou de chegar a coleção XYZ e eu quero vender. Como que eu posso fazer? Ele te ajuda em tudo. Então aqui você precisa saber como melhor usar o ChatGPT a seu favor. Primeiro de tudo, você vai precisar baixar ele, né, no Google Play ou na Apple Store. E ele pode ser também usado pelo computador. Eu particularmente uso ele muito pelo celular, porque é mais fácil, mas pelo computador também dá super certo. Para você ter o bom uso da inteligência artificial, você precisa ter clareza sobre a sua marca. E aí tem as aulas anteriores sobre posicionamento, sobre branding, que se você não tiver isso de maneira clara, o seu marketing vai ser uma tragédia, mesmo utilizando a inteligência artificial. Você tem que ter essa clareza. Então, antes de pedir qualquer coisa para o ChatGPT, você precisa saber e responder essas perguntas. Qual é o estilo da sua loja, ou da sua marca, ou da sua empresa? Quem é o seu público? Qual é o seu posicionamento? Então, posicionamento é que tipo de linguagem você tem, que tipo de mensagem você quer transmitir, qual que é o tom de voz da sua marca? É divertido, é elegante, é prático, é acolhedor? Quando você dá essas orientações para o chat, ele dá uma descrição que encaixa no posicionamento da sua marca e na estratégia que você quer atingir, com base no público que você quer. Senão você fica fazendo uma estratégia genérica e isso daí não dá resultado, tá bom? Então anote isso que você vai sempre usar os comandos, a gente chama isso de comandos ou de prompts, que é você enviar o comando correto para o ChatGPT. Quando você envia o comando correto, você tem uma resposta eficaz, você tem uma estratégia efetiva, porque o chat ele vai dar tudo direcionado com base no comando que você pediu. Então você tem que saber pedir, saber dar o comando. Agora você pode literalmente, depois que você baixou o aplicativo, que você fez o comando ali, você vai pedir para ele o que você quiser. Então aqui eu vou colocar um exemplo para vocês entenderem, usando ainda assim o moda feminina que a gente já tinha falado. Então, sou uma dona de loja de roupas femininas para mulheres de 25 a 40 anos. Então, tá vendo que a gente colocou aqui a idade do público e quem é o público, que buscam looks versáteis e elegantes para o dia a dia. Crie uma legenda para o post com um vestido midi preto, com tom de urgência leve, que incentive o clique no link da bio. Você pode falar de outras formas, você pode mandar áudio, desde que você saiba as características da sua marca e desde que você oriente ele da forma correta. Você pode, inclusive, subir uma imagem e pedir para ele criar uma legenda a partir daquela imagem. Então, hoje você nem precisa escrever mais a peça ou o produto, ele vai criar para você. Ele vai criar, inclusive, outras alternativas, por exemplo, títulos para os seus vídeos, ele vai dar uma orientação em relação a como você vai editar esse vídeo. Então, o ChatGPT hoje, para mim, ele é um funcionário barato, né? Se você for até assinar o pago, você pode usar o gratuito, mas se você for assinar o pago, ele está custando hoje R$ 99. Então, a IA ela vai te dar várias versões. Então, escolha a que mais combina com o seu público e vá salvando no seu bloco de notas ou em alguma pasta. Então, vai colocando ali o que você gostou dos conteúdos, aquilo que faz sentido para você. E dica de ouro: quanto mais você alimenta a inteligência artificial com informações sobre a sua loja, sua empresa, os seus clientes, mais assertivo e melhor as respostas ficam. Então, você pode pegar aqui um chat, quando você vai utilizando ele muito, né? Você abre um chat de conversa. Quanto mais você utiliza ele, quanto mais você conversa, você traz informações, você direciona ele falando o que você gosta, o que você não gosta, mais assertivo é as respostas dele. Bom, agora para finalizar, a gente vai aqui trazer uma parte muito importante, porque vocês sempre me pedem assim: Roberta, tá bom, eu escrevi o texto que a gente chama de copy, né? Escrevi o texto das mensagens e tudo. Como que eu vou fazer o design dos meus posts? Como que eu vou fazer? Tem que pagar um designer? Eu tenho que pagar um profissional que vai me ajudar com as artes, com os criativos da minha loja ou da minha empresa?
E aqui eu queria apresentar para vocês o que que é o HostGator Studio. Muitas pessoas têm dificuldade com o Canva e eu confesso para você que é muito difícil mexer. O Canva tem inúmeras outras funções, ele tem muitas, é muito difícil de mexer. Então, hoje o Canva ele é muito utilizado por profissionais até, por designers, por pessoas que são do meio. Se você é um empreendedor que está começando, se você tem essa dificuldade também, você pode criar designs profissionais de forma muito rápida e fácil, utilizando a inteligência artificial dentro do HostGator Studio. E o que que é o HostGator Studio? É uma nova ferramenta da HostGator online gratuita para a criação de designs profissionais, como artes para as redes sociais, banners, capas de vídeo, posts, stories e muito mais. Você consegue de forma gratuita quando você já tem um plano com a HostGator. Inclusive, você tem planos ali muito baratos com o meu cupom de desconto, tá? Ele vai utilizar a inteligência artificial para te ajudar a criar de forma rápida, mesmo que você não tenha experiência com design nenhum. Então, você vai pedir para ele o que que ele quer e ele vai fazer por você. Não tem que estar igual no Canva, que você tinha que ficar mexendo no tamanho da letra, mexendo nas cores, e aí desconfigurava tudo e virava uma confusão. Agora você consegue, em poucos cliques, fazer os seus posts de redes sociais utilizando a HostGator Studio. Então aqui ela vai te ajudar a criar de uma forma muito rápida, né, se você não tiver experiência nenhuma, já vai ser fácil aqui para você, e aqui é muito, muito fácil, ó, criar logo, você consegue até criar uma logo para sua marca. "Roberto, quero começar a empreender, não tem logo, não tem como pagar um designer". Aqui tá, ó, você consegue todas as ferramentas com o criador de logo, com a inteligência artificial da HostGator. Você pode criar um manual da marca, como a paleta de cores, fontes, tudo isso, remover fundo, criar imagens, tudo que vocês imaginarem, vocês conseguem aqui a parte de design da HostGator Studio. Então, o que que dá para criar com ele? Posts para o Instagram, como eu falei, capas para vídeos no YouTube, apresentações, então às vezes você vai dar uma aula, uma palestra, logo e identidade visual, criativos para o tráfego pago. Então, muitas vezes você vende um produto, um sapato, vende um hidratante corporal, você consegue criar ali anúncios utilizando já a parte tanto de copy quanto a parte de design feita com inteligência artificial. Artes para site, e-commerce, blog, ou seja, vocês conseguem tudo em apenas alguns cliques, sem aquela dificuldade toda que é o Canva. Então vale muito a pena aqui você criar até um mini site, um catálogo, você consegue fazer tudo isso com a HostGator Studio. Então, tá vendo que aqui já tem os templates prontos e você consegue escolher os templates, mudar as cores, pedir para você colocar o texto que você quer. É muito simples e muito fácil. Então, é totalmente online, tá? Tem modelos prontos já para vocês utilizarem, que são os templates. É integrado com a inteligência artificial para facilitar a sua criação. É ótimo para quem quer vender online ou criar uma marca forte visualmente e não tem como investir no design profissional, não quer gastar todo esse tempo, já passou raiva com designer, como eu já passei muito, você consegue acessar aqui essas ferramentas, essas soluções de forma gratuita, caso você tenha um plano, a partir, se eu não me engano, do plano P, ali dentro da HostGator. Então quando a gente fala aqui, sobre essa parte de conteúdo, é importante que você tenha muito claro a intenção que você tem por trás daquele conteúdo. O conteúdo só postar, a gente não vai te trazer resultado, você precisa de estratégia. Então, postar com intenção, com estratégia, planejamento, aprender a criar um calendário editorial de conteúdo. Se você quer que a gente disponibilize um prompt para você utilizar na inteligência artificial para criar o seu calendário de conteúdos, que deixe o prompt já prontinho, só para você preencher os dados, comenta aqui nos comentários para a gente. Ah, a gente quer o comando, coloca comando que eu vou saber se vocês realmente querem, que aí eu vou criar para vocês um comando pronto, só para vocês preencherem e mandarem para o chat GPT, para vocês criarem um cronograma de conteúdo, para ajudarem você com legenda, com ideias e até mesmo com estratégia de vendas. Então, as redes sociais, elas são uma vitrine, um canal de relacionamento e um canal de venda. A rede social, primeiro de tudo, gente, ela não é o seu negócio, tá? Tem muita gente que fala assim: "Ah, mas eu tenho um perfil, a minha loja tem um perfil no Instagram, a minha loja é o Instagram". Não, não é. Ali é um canal de venda, é um dos canais de venda. Você pode vender através de WhatsApp, através de influenciador, através de boca a boca, através da rede social. A rede social é uma forma barata e uma forma rápida e com alcance muito grande de você vender hoje. Então foque em aprender sobre redes sociais e aprofundar. Obviamente não consigo trazer aqui em 50 minutos, 1 hora, tudo o que você precisa aprender. Gostaria de trazer absolutamente tudo para vocês, mas não daria. Aqui eu quis trazer para vocês terem uma percepção, mas aqui você já consegue, através da aula de hoje, colocar em prática as coisas que eu disse. Não adianta nada eu trazer várias informações, você escutar, entrar por aqui, sair por aqui. Você precisa colocar em prática, melhorar a sua bio, seus destaques,
com tudo que eu falei aqui, melhorar a parte visual dos seus posts, para que você consiga de fato ter um resultado mais efetivo nas redes sociais, que para mim hoje tem várias marcas, inúmeras marcas crescendo e ganhando muito dinheiro com rede social, porque souberam fazer redes sociais, porque souberam fazer um bom marketing digital. Então, quem sabe usar, fatura todos os dias, mesmo com poucos seguidores. Só para vocês terem uma ideia, quando eu criei o meu perfil do zero, ele tinha menos de 300 seguidores, eu fiz a minha primeira venda, uma consultoria não, na verdade uma mentoria, né, de 3 meses, de R$ 3.000 cada por mês, né. Então foi meu primeiro cliente que eu fechei, então o faturamento aí de R$ 9.000, logo na primeira semana, eu consegui esse cliente respondendo uma caixinha de pergunta, ela me mandou uma dúvida, eu respondi a dúvida dela muito bem respondido, ela se interessou na minha mentoria, fechou a mentoria, ela estava abrindo um negócio de alimentação infantil, inclusive ela deve estar até assistindo essa aula, depois virou uma amiga querida. E ela conseguiu, ela comprou de mim ali sem ao menos me conhecer, mas o meu perfil ele estava totalmente estruturado. Então ele estava um perfil que ele já estava pronto, estava bonito, estava harmônico, eu passei autoridade, eu respondi direito a pergunta dela, eu já tinha uma apresentação depois para poder, vender a minha mentoria, eu já tinha tudo esquematizado, tudo organizado. Então entendam que o poder que é as redes sociais. Eu vivo de rede social há 5 anos, gente. Claro que hoje tem outros negócios que não dependam 100% disso, dependam de maneira indireta, mas não tem como hoje você querer crescer um negócio, prosperar sem ter rede social. Então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, é uma aula que eu gosto muito de fazer. Depois deixem as dúvidas para vocês lá no grupo, vou abrir exclusivamente para quem está lá, para poder perguntar sobre rede social e sobre marketing digital, e vai ser um prazer para mim responder todos vocês. Então fiquem com Deus, muito obrigada pela aula de hoje, eu adorei. Um beijo, até a próxima semana.